Vamos ao nosso quadro O Assunto É? Direto lá para a nossa entrevista. Pois é, o Assunto É de hoje convidou o vereador Zé Paroca para um bate-papo. Vereador, muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Adilson. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho do nosso trabalho, dos desafios diários e do nosso projeto que a gente traz aqui hoje. O que motivou o vereador à vida pública? É o primeiro mandato que o senhor já tinha sido candidato outras vezes? Como é que é a trajetória política do Zé Paroca? Nunca tinha sido candidato, essa primeira vez que fui candidato. Sempre falava que era por não me sentir representado pela classe política e por isso coloquei como forma de indignação meu nome à disposição, trazendo alguns projetos que eu tinha em mente que podia desenvolver na cidade de Porto Velho. Então nunca teve mandato, nunca havia sido candidato. Não. Já sai candidato, eleito, em uma campanha super disputada e agora, o senhor está lá. Qual é a diferença do empresário, aí posteriormente candidato e agora vereador? O senhor vive as duas facetas, ainda continua tendo negócios na cidade. Justamente. O empreendedorismo ele é uma gestão, assim como a política, é método, controles e processos. Só que na gestão pública a gente enfrenta grandes dificuldades de burocracia. Então, não é a mesma coisa. Ela tem algo que dificulta um pouco mais devido a isso. Nós como parlamentar, quando eu estava fora, tinha uma visão. Hoje, estando lá dentro, tenho enfrentado vários desafios, mas diariamente, através do diálogo, a gente tem conseguido superar alguns deles, né? O senhor é da iniciativa privada, quando quer implementar algo dentro da empresa, em uma reunião, despacha, já começa a rodar. Na vida pública, e principalmente no cargo que o senhor ocupa, que é vereador, parlamentar, o senhor está ali mais para fiscalizar, implementar as leis, em comum acordo, inclusive, com mais 23 cadeiras? 22. Mais 22, são 23, né? São 24 deputados estaduais, são 23 vereadores em Porto Velho. Cada município, inclusive quem acompanha a Band de outras cidades, não todos os municípios têm essa quantidade, é devido ao número de pessoas do município. Tem que trafegar muito no campo do diálogo. Isso, na condição de empresário, também dá uma certa experiência. Está sendo possível já aplicar essa experiência de vida nesta área, ali dentro deste outro campo, vereador? Sim, a gente tem conseguido aplicar sim, porque tudo é relacionamento interpessoal. Se você for comunicativo, o grande gargalo da política e do comportamento humano é a comunicação. Então, se você tiver uma desenvoltura, se você souber falar com causalidade, com prioridade, com propriedade, as coisas avançam. Então, tudo que a gente tem se propondo a fazer, a gente tem antes estudado, a gente tem antes elaborado projetos, planos de desenvolvimento e tem dado certo. Só que, como eu acabei de falar, a burocracia ela é um pouco maior, né? A gente, por exemplo, a gente leva... Tem uma morosidade muito grande. Tem uma morosidade. A gente leva, por exemplo, pedidos de demanda ao executivo e ele tem um processo a ser cumprido. O que é um pedido de demanda, por exemplo? A demanda chega a nós de um... O cidadão vai lá, cidadão fala, estou precisando de uma limpeza na rua, estou precisando de um tapa-buraco aqui na rua. O vereador faz a voz do cidadão, justamente, vai em busca da obra. O porta-voz do executivo é o vereador, através do legislativo, né, como fiscalizador e propositor também. Então, a gente leva esse pedido de providência ao executivo. Como está o ambiente? Não, está muito bom, favorável, só que ele leva um tempinho. Oposição, situação? Não, sou situação. Eu acredito que a gente no diálogo consegue aprimorar e ajustar as coisas. Eu sou o Partido Avante. Partido Avante. Nesse período que o senhor está na condição de vereador, nós estamos agora indo para o 5º mês, né? Isso. 5º mês. O que você já conseguiu de efetivo ali dentro do Parlamento Municipal apresentar as ideias do vereador Paroca? É claro que eu tenho observado, inclusive acompanho hoje as redes sociais, tem demonstrado muito também essa proximidade, seja do agente público ou do cidadão comum, independente. Todos nós hoje somos os multiplicadores de informação, somos os canais de comunicação, né? E o senhor tem andado a cidade, tem visto várias áreas, tanto da infraestrutura, saúde, o nosso ponto mais forte que nós temos na região aqui é a agricultura e tudo mais. Como é que tem sido essa questão diante do Parlamento e o Executivo e o posicionamento do senhor? Então, como eu falei, eu tenho tido um bom diálogo com o Executivo e quanto à nossa atuação, eu acho que ela tem sido muito boa, estou aprendendo também, tá? A gente tem muito a aprender, Adilson, e
eu tenho levado vários pedidos ao Executivo, eles têm executado sim. A gente tem que estar despachando, por exemplo, segunda e terça a gente tem tem a sessão, e quarta, quinta e sexta eu uso para visitar a cidade ou visitar as secretarias. Tem um cronograma das atividades que o senhor desenvolve. Só para justificar o pessoal de casa, o vereador ele sumiu um pouquinho da TV, ele foi pegar o adesivo. O que é o adesivo? Ele vai falar sobre ele agora. Deixa eu entrar nesse assunto. Você já tem um projeto de lei que está em processo bem avançado e que deve passar por uma segunda votação e, consequentemente, ter a sanção do prefeito, Léo Moraes, que é algo que traz uma assistência, um campo de inserir a comunidade do espectro autista em um convívio mais equacionado, digamos assim, com a sociedade. Justamente. O que é esse projeto? É um projeto de inclusão, de identificação para veículos que transportam pessoas com transtorno do espectro autista. Por quê? Para a gente ter essa conscientização social, a gente precisa viver a dor. Como nós não estamos inseridos nisso, normalmente nós não sabemos o que está acontecendo, quais são as dores, e nós sabemos que estímulos como barulho, grito, como agitação, luzes, pode gerar crises nas pessoas com TEA. Então, esse adesivo ele vai servir para identificar pessoas que transportam, famílias que transportam pessoas com TEA, sensibilizando quem está ao redor, evitando conflito, porque a gente sabe que o trânsito, ele há muitos conflitos. As pessoas já estão estressadas do dia a dia, as pessoas já estão brabas do cotidiano, e o trânsito, ele aflora ainda mais a temperatura. Então, com esse adesivo, ele vai servir para sensibilizar quem está ao redor, evitando esses conflitos, trazendo um trânsito mais inclusivo e empático. E como é que vai fazer para ter acesso? Como é que vai dar a validade desse adesivo? Ele vai ser uma marca que todos vão poder replicar ela? Como é que é a ideia dentro do projeto de aplicação do mesmo? Não, a ideia, primeiro a gente vai criar planos de ações de distribuição, mas primeiro, depois de sancionada, a gente vai ter isso direto no Executivo para retirada e vamos fazer projetos pontuais como distribuição através de parceiros de clínicas que tem aqui, várias clínicas que tem de TEA. E a gente pode multiplicar isso, também pode ter um outro tipo de identificação, mas eu creio que pelo Conselho vai ser aprovado esse aqui. Perfeito. Eu queria até dar uma opinião, vereador, acerca dessa questão. Eu tenho conversado com representatividades de instituições que dão apoio a essa comunidade do espectro autista. E um dos pontos que, em conversas e mais conversas, a gente tem identificado, não há um levantamento específico de quem é essa comunidade, onde ela está, quantos são, não só em Porto Velho, como no estado de Rondônia. Talvez a deficiência seja no Brasil. E eu acho que é muito importante a gente criar mecanismos para identificá-las. Eu acho muito importante essa iniciativa da lei, onde a gente vai implementar esse adesivo e colocar ali no dia a dia das pessoas a importância do respeito, né, da inclusão, mas também para as medidas que devem ser tomadas para assistir essa categoria, é importante que a gente saiba. Se eu não sei quantos autistas eu tenho, como é que eu vou fazer, por exemplo, uma exigência de escola para autista? Para quantos são? Justamente. Quantos professores eu preciso? Qual tipo de medicamento ou equipamentos ou qualquer que seja o insumo necessário para fazer o acompanhamento dessas pessoas? Qual o valor de recurso que eu devo destinar ou buscar através da iniciativa pública e até mesmo com parcerias da iniciativa privada? Então, se eu não tenho esse ponto de referência, aí eu já conversei com instituições como a AMA, por exemplo, dentre outras. Nenhuma delas ainda tem esse número. Eu acho que seria importante demais, já que o senhor levantou essa bandeira do adesivo, daqui a pouco a gente sabe que tem um custo também, e as instituições elas dependem de doação. É difícil você hoje fazer um levantamento como esse, tão delicado. Até porque existe também um outro ponto. A gente sabe que tem pessoas, famílias que têm pessoas que têm algum grau do espectro autista e muitas das vezes não se identifica como, até mesmo por uma questão de preconceito da sociedade. Infelizmente, essa é a realidade. Então, talvez o senhor, na condição de vereador, poderia começar a levantar essa bola. Gente, vamos criar um meio dos municípios e o Estado fazer um levantamento científico. E aí sim começarmos a implementarmos até recursos especificamente por medida de lei para assistir essa categoria. Isso aqui fica uma sugestão do cidadão, viu, vereador? Porque a gente tem vivido isso na pele de mães e mães, tem grupos e grupos de mães, mas são distintos, um grupo aqui, outro ali, e a causa é uma só. A causa é a inclusão, é o respeito, é a dignidade, é uma comunidade
que tem tanta competência ou mais do que aquelas pessoas que não estão dentro de nenhum espectro, né? Justamente. A gente vê que está isso em alta porque a ciência ela vai evoluindo, Adilson, e vai descobrindo novas causas. Por exemplo, antigamente, se você tinha amigos dentro da sala de aula que eram peraltas, você falava, não, o menino é imperativo, mas às vezes era isso, era até. Então, com essa descoberta, a gente vai criar mecanismo, isso é um dever do poder público, de criar esses mecanismos de evolução desse jeito, unificando, incluindo. Essa aqui é uma forma de inclusão. E a partir disso, a gente criar ramificações. Esse é o adesivo para carro, mas nós podemos criar o adesivo para quem tem famílias no portão de casa, para que as pessoas entendam a casa, se sensibilizem com elas e façam parte disso. Para a gente fazer parte disso, a gente tem que trazer a visibilidade desse projeto, não só dele, mas como um todo, como você acabou de falar. Destinar recursos para isso, criar clínicas públicas para atender essas mães, é um direito do cidadão e é um dever do Estado. Eu tenho para parabenizar aqui até o prefeito Léo, que eu lembro que na campanha dele, ele levantou muito essa pauta da neurodivergência. Então, eu tenho certeza que ele está elaborando planos para melhor atender essas mães atípicas. Mas eu volto a insistir, vereador, chame essa causa, por favor, seja um braço aliado dessas mamães, dessas famílias, dessas milhares de pessoas que precisam do olhar do poder público e da sociedade em geral. Não adianta só o poder público também, não. Você faz uma lei, coloca uma ferramenta, um instrumento para trabalhar a inclusão, e se o cidadão não fizer a parte dele, também não vai adiantar nada. Acho que todos nós temos que entender que somos responsáveis de alguma forma para fazer com que as coisas deem certo. Vereador, tem que encerrar aqui o bate-papo, mas queria só, na despedida do senhor, se eu colocasse mais alguns pontos, como é que está a expectativa? O senhor vem com esse projeto já em fase basicamente de aprovação, tem percorrido a cidade, tem buscado levar as demandas da sociedade ao executivo através das secretarias e até o próprio prefeito. E o que mais o senhor pensa para esse ano ainda? Como é que está o olhar agora do Paroca como vereador? A lacuna a ser preenchida é muito maior do que aquela que o senhor imaginava, tanto do outro lado? Não, então, eu como vereador, como eu falei, que são desafios diários que a gente vai resolvendo ao longo do tempo. O meu projeto é entregar empreendedorismo nas escolas, eu tenho muita coisa a entregar ainda, como a ciência, a conscientização da ciência política. As pessoas falam muito dos políticos, mas elas não entendem esse papel. Às vezes a gente fala do sinal de trânsito, por exemplo, eles passam o sinal de trânsito, mas é a mesma coisa de moralidade e falam dos políticos. Então a gente precisa trazer essa conscientização nas escolas para que eles saibam como votar verdadeiramente, buscando um passado, um histórico, e não simplesmente por achar um papel no chão, não simplesmente porque um amigo falou. O senhor falou sobre isso aí, me veio à mente aqui, perdoa interrompê-lo, mas é bem pertinente sobre o que o senhor está falando. Eu sou do tempo que na escola tinha educação moral e cívica. Acho que isso não tem mais, né? Não. Pô, é uma sacanagem, parece que não interessa ao poder público uma conscientização de pertencimento e de um aculturamento à altura daquilo que a gente precisa como sociedade desenvolvida. Justamente. Essa seria uma pauta a ser retomada, por que não isso vir dentro da sala de aula, retomar esses princípios? Será que todas as escolas estão executando os nossos hinos de Rondônia, bandeira do Brasil? Eu sou dessa época que a gente fazia fila, tanto para entrar para a aula, para voltar do intervalo, enfim, tinha essas políticas implementadas como filosofia de vida das pessoas. Eu acho importante, bem olhado pelo senhor e tomara que o senhor consiga ter avanços nesse processo aí, tá? Então, contem comigo aqui, deixar inclusive o gabinete do vereador Zé Paroca está disponível a toda a sociedade, todas as causas, inclusive Putea, a AMA, vou fazer uma visita lá agora com eles, saberem mais, entender um pouquinho mais das dores que existem, e a gente vai lutar por isso. Estou disponível 24 horas, o gabinete do vereador Zé Paroca está disponível para a sociedade, o gabinete é a voz do povo e eu quero cumprir esse ofício com excelência disso. Está aí o vereador Zé Paroca conversando um pouquinho com a audiência da Band em todo o estado de Rondônia, aqui pela tela da Rondovisão TV.